Eu quero te fazer uma pergunta, você que é da Zona Oeste, então você vai ter mais propriedade para falar do que eu, inclusive eu sou da Zona Norte do Rio, sou da Ilha do Governador. E aqui a gente consegue amarrar segurança pública, fome e a questão habitacional, né? Que é milícia no Rio de Janeiro. Como que a presença e o controle territorial das milícias atrapalha na questão do combate à fome, na questão da reforma agrária, na questão habitacional, e aqui a gente entra tanto em construções de prédios irregulares, loteamento de lugares para dedicar a essas construções irregulares, algo que a Marielle Franco lutou muito, inclusive, e pelo que parece foi por isso. Foi por isso, né? E parabéns pela coragem de bater de frente com isso no Rio de Janeiro. Como que a gente amarra isso tudo? Não, eu acho que a gente tem que ter um cuidado mesmo, né? Tanto conosco, mas também com quem está ao redor. Mas eu acho que é importante a gente usar um pouco dessa abertura histórica que se abriu com a investigação do caso Marielle, que é, assim, para mim ainda é hoje uma espinha, sabe? Uma intragável o que aconteceu. Marielle, eu cresci politicamente vendo a Marielle, assim, sabe? Sendo referência na esquerda, sendo referência para a cidade, sendo eleita. Eu lembro exatamente do dia do assassinato dela, onde eu estava, como as pessoas ao meu redor se sentiram. Então, é uma espinha, um trauma muito grande, assim, também que a nossa cidade vivenciou, e que se abre uma possibilidade da gente colocar o dedo na ferida, sabe? E justamente nessa linha que você colocou. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Tem uma síntese que eu tenho gostado de debater, Claudinho, em relação a esse caso da Marielle, que é sobre o debate da terra, né? Porque para nós aqui da cidade, que não tem muito, às vezes, senso comum, nos afasta muito do campo, dessas nossas origens agrárias, da origem brasileira agrária, que são uma origem do país. A gente acha que o debate da terra não é sobre a gente, né? Tipo, todo mundo aqui tem pleno acesso, pessoas em situação de rua, não sei por que não existe, não é por ter falta de moradia, né? Então, só que eu acho que o caso Marielle, ele empurra a sociedade fluminense, sobretudo carioca, a pensar sobre como a concentração fundiária ela é também um problema das cidades. E concentração fundiária se faz com democratização do acesso, portanto, com regularização do sistema fundiário da cidade. Não há hoje, dentro da cidade do Rio de Janeiro, um sistema regulatório das grandes áreas. Então, a milícia, ela já chega... A primeira ação da milícia é justamente na questão imobiliária, como você falou, Claudinho. É nas áreas ali, né, museu, enfim, todo o processo que a gente viu ali nos jornais. Isso mostra para a gente como as milícias usam dessa falta de regularização do acesso dos espaços que são públicos, né, da terra, do fundiário, de modo geral, para poder controlar politicamente os territórios. E aí vai desde a questão imobiliária até o controle da política, né? Enfim, ganhando paralelamente com uma série de serviços que deveriam ser municipais. Ocupam essa posição quase de administração condominial, né? Uma posição de públicos, oferecendo serviços que deveriam ser da alçada municipal, né? De habitação, transporte, saneamento. Então, a privatização desses serviços na mão das milícias faz com que elas ganhem um respaldo político grande e também faz com que elas ganhem essa dimensão, né, de quase um Estado dentro do Estado, ou o Estado dentro, muito dentro, né, assim, que é um pouco da síntese que companheiros como Marcelo Freixo fazem, sobre como falar sobre milícia hoje é falar sobre a política. Então, exato. Principalmente no Rio, né? Principalmente no Rio. Então, assim, para pensar essa tríade, né, polícia, política e crime, a gente precisa repensar os marcos regulatórios dos acessos aos serviços, que deveriam ser municipais. Então, a questão da moradia, a questão do saneamento básico, a questão do transporte. Não dá para ficar mais na mão desses poderes, né? Jogar isso no colo do município e municipalizar através dos sistemas regulatórios do município significa tirar o poder desses caras. E aí a gente tem algumas coisas principais.
A primeira é que a gente tem pensado, né, inclusive com defensoria pública, enfim, acaba sendo uma síntese também dos movimentos, que é pensar um sistema de regulação, como se fosse um CISREG, da questão da moradia, né, da regularização fundiária. Como eu disse, fica muito solto, não tem um marco regulatório, então precisa municipalizar, o município precisa ter um sistema para que a gente veja quais são os critérios, quem é que está ocupando, por que está ocupando, não tem essa transparência. Então, o primeiro passo para tirar um pouco esse poder territorial desses poderes, assim, né? O segundo passo, acredito que seja esse debate, né, também um pouco dentro, né, dos territórios. Mas por que a gente não pensa num centro de administração municipal de conflitos? Às vezes eu sinto que a prefeitura e o município jogam o debate da segurança pública para o Estado, fecha os olhos um pouco, né, porque acontece no poder das milícias, e aí o foco fica na guarda municipal. O armamento ou não da guarda. A gente é contrariamente, né, muito contra esse armamento, e a gente acha que o debate da segurança pública não pode ficar só sobre o armamento ou não da guarda. A gente tem problemas de violência, sim, na cidade, são problemas em decorrência, de fato, questões relacionadas à polícia militar e ao Estado, mas o poder das milícias é de alçada do município. Então, pensa num centro de administração de conflitos em parceria do município, com o governo do Estado, com as universidades. Então, assim, a gente precisa, como eu disse, a gente precisa repensar os marcos civilizatórios dessa cidade. Combate à fome, questão da moradia, né? O déficit habitacional do município é uma coisa alarmante. Pessoas em situação de rua, as ocupações urbanas como uma forma de responder a esse déficit e, ao mesmo tempo, em condições precárias, o município fecha os olhos. Assim. Então, a nossa ideia é, de fato, ser uma pedrinha no sapato ali para poder cobrar, né, dos direitos que são básicos da população, mas principalmente avançar no quesito de políticas públicas. Perfeito, Meire. Acho que, além de ser uma pedra no sapato, é um combate quase direto, né? E fica aqui a lição, cara, a necessidade da gente ter pessoas vindas de movimentos sociais na política. A milícia está na política, o agronegócio está na política, a bancada da bala está na política. Então, a gente não tem escolha, senão a organização e trazer o grosso do debate dos movimentos sociais para dentro das casas legislativas também, tanto a nível municipal quanto estadual.